Essa semana eu decidi que eu vou substituir suas séries, suas novelas, jornais, joguinhos ou qualquer elemento distrator por uma série. Pela nossa série, pela série da sua vida. E hoje, o primeiro capítulo da nossa série é O Preço da Liberdade Negada. Eu quero me valer de um conto, uma história de um homem que foi colocado em uma gaiola. Certa noite, o soberano de um país distante, ele estava de pé na janela. Ele ouvia bem de longe, de uma maneira vaga, a música que vinha da sala de recepção, lá do outro lado do palácio. Ele estava visivelmente cansado daquela recepção diplomática e que ele precisava comparecer quase que semanalmente, rotineiramente, e olhava entediado por sua janela. Ele cogitava sobre o mundo de uma maneira geral e nada em particular. Até que seu olhar, ele encontrou um homem lá na praça, lá embaixo. Aparentemente um elemento de classe média, e ele estava caminhando em direção à esquina. A sua ideia era pegar um transporte, pegar o bonde para casa. Era um percurso que ele fazia 5 noites por semana, há muitos anos. O rei então continuou acompanhando aquele homem na sua imaginação e fantasiou aquele homem chegando em casa, beijando distraidamente a sua mulher, sua companheira, fazendo a sua refeição, indagando se tudo estava bem, com as crianças, lendo o jornal, indo para a cama, talvez se entregando ao ato de amor com sua mulher, ou talvez não, simplesmente dormindo e se levantando no outro dia para sair novamente para o trabalho no dia seguinte. Até que uma súbita curiosidade assaltou aquele rei, que por um momento esqueceu o seu cansaço e começou a refletir. Será o quê? O que é que aconteceria se conservassem uma pessoa dentro de uma gaiola, como os animais de um zoológico? No dia seguinte, o rei chamou um psicólogo e compartilhou a sua ideia, até que convidou ele a observar aquela experiência. Em seguida, o rei logo mandou trazer uma gaiola do zoológico e aquele homem da classe média foi colocado ali. A princípio, aquele homem ficou apenas confuso, repetia para o psicólogo que estava só observando ele do lado de fora. Eu preciso pegar o trem, eu preciso ir para o meu trabalho, veja que horas são, eu vou chegar atrasado. À tarde, ele começou a perceber o que estava acontecendo. E então protestou com mais veemência. O rei não pode fazer isso comigo. É injusto, é cruel, é contra a lei. Ele falava e os seus olhos faiscavam de raiva. Durante a semana, ele continuou a reclamar com certa veemência. E sempre que o rei passava pela gaiola, isso acontecia diariamente, ele protestava diretamente ao monarca. Mas ele respondia: você está bem alimentado, você tem uma boa cama, você não precisa trabalhar. Nós estamos cuidando de você, por que é que você está reclamando tanto? Após alguns dias, as objeções daquele homem começaram a diminuir e acabaram por cessar totalmente. Ele ficava sorumbático naquela gaiola. Ele se recusava a falar.
mas o psicólogo conseguia enxergar nos olhos dele que ainda havia um ódio, que ainda havia raiva. Após várias semanas, o psicólogo notou que havia uma pausa cada vez mais prolongada depois que o rei lembrava aquele homem diariamente que ele estava sendo bem cuidado, que estavam cuidando bem dele. Durante um segundo, aquele ódio ele era afastado, para então depois voltar. Como se aquele homem perguntasse para si mesmo se seria verdade aquilo que o rei estava dizendo. Que de fato ele estava sendo bem cuidado e sequer precisava fazer nada para isso, não precisava trabalhar. Como ele estava acostumado a fazer. Mas algumas semanas se passaram e o prisioneiro começou a discutir com o psicólogo se seria útil dar a alguém alimento e abrigo. A afirmar que o homem tinha que viver o seu destino de qualquer maneira e que era sensato fazê-lo, que era sensato aceitar o seu destino. Até que um grupo de professores e alunos veio um dia observar o homem na gaiola, veio observar aquele experimento e aquele homem tratou eles com cordialidade. Ele explicou que ele escolheu aquela maneira de viver, que havia vantagens em estar protegido e que eles veriam com certeza o quanto era sensata a sua maneira de agir. Até que eles foram embora e o psicólogo olhou para aquela situação e pensou que coisa patética, que coisa estranha. Por que ele insiste tanto que as pessoas aprovem a sua maneira de viver? Porque toda essa racionalização e construção em busca de aprovação. Nos dias seguintes, quando o rei passava pelo pátio diariamente, o homem se inclinava por trás das barras da gaiola e agradecia o alimento e o abrigo. E quando o monarca não estava mais presente, o homem não percebia que ele continuava sendo observado pelo psicólogo. E a sua expressão era inteiramente diferente. Era impertinente e mal-humorado. Quando entregavam para ele o alimento pelas grades, às vezes ele deixava cair os pratos, derramava água e em seguida ele ficava embaraçado por ter sido desajeitado. O seu diálogo ele passou a ser em um único sentido. Ao invés de usar complicadas teorias filosóficas sobre as vantagens de ser bem tratado, ele se limitava a frases simples, como é o destino. E ele repetia isso infinitamente. Ou então ele murmurava apenas É difícil precisar quando se estabeleceu a última frase, mas o psicólogo percebeu um dia que o rosto daquele homem não tinha mais expressão alguma. O sorriso deixara de ser subserviente, ele se tornou um sorriso vazio, sem sentido. O homem comia, trocava algumas frases com o psicólogo de vez em quando. Tinha um olhar vago, distante. Embora ele fitasse o psicólogo, ele olhasse para o psicólogo, parecia que ele não estava vendo de verdade. Nas suas raras conversas, cada vez mais raras e espaçadas, ele deixou de usar a palavra eu. Ele aceitava aquela gaiola. Já não se encontrava mais sinais de ira, de ódio. Ele sequer racionalizava para compreender aquela situação.
Ele estava simplesmente prisioneiro. Naquela noite, o psicólogo então resolveu escrever o seu relatório. Sentou para fazer isso e achou uma enorme dificuldade para encontrar os termos corretos, porque ele sentia um grande vazio interior. Ele procurou se tranquilizar com algumas palavras. Dizem que nada se perde, que a matéria simplesmente se transforma em energia e é assim recuperada. Contudo, ele não podia afastar a ideia de que algo se perdeu, algo foi roubado ao universo naquela experiência. E o que restava era apenas o vazio. Em quantas gaiolas nós vivemos hoje? Nós temos a liberdade para sair delas? Ou sequer nós reconhecemos as nossas gaiolas, aquilo que tem nos aprisionado? Talvez seja melhor repensar o valor de algumas gaiolas. Por exemplo, uma atividade laboral, um relacionamento, uma posição social, e procurar uma gaiola confortável. Essas e outras indagações eu deixo com vocês.